Destacar duas decisões do Poder Judiciário brasileiro, uma do Supremo Tribunal, na verdade, dois ministros do Supremo na questão da PEC do teto, ontem na votação do teto. Houve ação de opositores contra o projeto de emenda constitucional, mas o ministro Barroso respondeu que é fundamento das economias saudáveis e o Supremo não é lugar para debater estas questões, essas restrições, recursos escassos do orçamento. Por isso há risco de setores mais vulneráveis, menos representados, politicamente perderem a disputa por recursos escassos, escreveu o ministro. Porém, esta não é uma questão constitucional para o Supremo Tribunal, mas é uma questão política. Argumentou ainda que a interferência do Judiciário na tramitação de uma proposta de emenda constitucional só deve ocorrer quando houver risco de desrespeito a uma das cláusulas pétreas da Constituição e que não acontece no caso de proposta que cria o teto de gastos. Já o ministro Gilmar Mendes ironizou uma nota da Procuradoria-Geral da República, mas ironizou mesmo, dizendo o seguinte: a União deve fazer dívida para sustentar o Ministério Público? Foge ao meu alcance. Talvez seja uma opinião muito elevada para a minha inteligência, disse o ministro Gilmar Mendes, ironizando a nota do Ministério Público. E um outro destaque que eu queria dar é em razão da liberdade de imprensa no Brasil. O companheiro Cláudio Tognoli me traz aqui uma nota do consultor jurídico, que é uma publicação muito respeitável no meio jurídico, sobre a decisão de um juiz, Dr. José Carlos Francisco, juiz federal, da 14ª Vara Civil Federal, ao rejeitar pedido do Ministério Público contra a televisão por declarações feitas pela jornalista Raquel Sherazade em 2014. Aquela famosa declaração de um marginal, de um adolescente marginal, que havia sido preso e colocado num poste no Rio de Janeiro. A Raquel Sherazade, que foi nossa companheira aqui, fez a defesa da reação da sociedade ante a falha da justiça. Ela entendeu aquilo como contra-ataque aos bandidos, chamando de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. Mas isso foi tido porque, como era um adolescente, seria uma ação da jornalista contra o adolescente. O juiz, esses argumentos foram rejeitados pela Justiça Federal em sentença publicada ontem. Para o juiz, o exercício da liberdade de imprensa, mesmo próximo ou no extremo da tolerância com os intolerantes, faz parte das sociedades democráticas. Nas sociedades pluralistas, contemporâneas, não há uma única verdade, pois não há uma única maneira de ler ou ver as diversas manifestações da realidade, que é dinâmica e complexa. Continua o juiz: embora em regra o exercício dos direitos fundamentais tenha limites jurídicos, incluindo aí a própria liberdade de imprensa, nos extremos do pluralismo, o sistema jurídico também assegura o direito de manifestação dos intolerantes e, com isso, exige dos demais o dever de tolerância com os intolerantes, escreveu o juiz. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.